Pois bem, gente, a próxima parte a gente já vai começar a especificar um pouquinho mais a nossa geração de valores aleatórios, tá? Então, na primeira parte, a geração de números aleatórios e agora a geração de valores pertencentes a variáveis, né? Então, a ideia consiste na geração de pontos de uma distribuição de probabilidade f qualquer, né? Então, por exemplo, a gente pode gerar a distribuição, valores de uma distribuição uniforme 0,1, tá? A gente viu isso no método através de geradores congruenciais, né? É só dividir pelo fator lá de divisão do gerador congruencial, né? Só que fica muito limitado. O fato de você gerar valores aleatórios de uniforme 0,1 ou tipo entre qualquer valor, eu vou ter uma variação que não pertence a uma distribuição específica. Então, uma ideia aqui vai ser gerar valores a partir de uma distribuição específica, por exemplo, uma gama, uma exponencial e por aí vai, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho valores de uniforme 1, 2 até n, né? Ou seja, n valores pertencentes ao uniforme 0,1, né? Então, pelo teorema central do limite, o que é que eu vou ter? Se eu pegar u barra menos a esperança de u sobre 1 sobre 12 vezes n, ou seja, eu estou só pegando aqui fazendo uma padronização, né? Lembrem que isso aqui é da fórmula da própria distribuição uniforme, da variância da distribuição uniforme. Então é só pegar a raiz da variância que eu tenho o desvio, né? Bom, então continuando, eu fazendo isso aqui eu vou obter uma normal 0,1. Então aqui é uma padronização simples. Então, a partir da própria geração de valores de um uniforme 0,1, eu posso gerar valores de uma normal 0,1, né? Então, posso pegar um número suficientemente grande, né, por exemplo, n igual a 10, a gente pode gerar m pontos de uniforme e a partir daí gerar uma normal padrão 0,1, né? Então o algoritmo vai ser a ideia, ó, para ir de 1 até m, né, já que eu vou gerar m pontos, gerar 10 pontos de uniforme 0,1, então aqui você vai, por exemplo, usar uma função ou implementar aqui dentro um gerador congruencial, né? Gera valores de uniforme 0,1 e depois padroniza. Então o z que vai ser feito, né, aqui a padronização para transformar uma distribuição normal padrão. Então o algoritmo é simples, né? Por isso a necessidade dos comandos no R serem bem úteis, né, para a gente, que a gente vai implementar todos esses algoritmos no R, né, que não são difíceis, mas são importantes, né? Então o exercício aqui, por exemplo, seria gerar m pontos de uma normal mi sigma 2 qualquer, né? Então a gente poderia fazer a transformação inversa, né? Sabendo que eu tenho uma normal 0,1, faço a transformação inversa para obter os valores de uma normal qualquer, né? Mi sigma 2, né? Então estes pontos são apenas aproximações da normal 0,1 pelo teorema do limite central, portanto não gera pontos de uma distribuição exata, né? Então, obviamente, quanto mais informação eu tenho, quanto maiores os valores, mais próximos de uma distribuição normal. Mas, de qualquer forma, isso tudo é aproximado. Então, como alternativa, tem-se o método da inversão, né? Então, qual que é a ideia? Se eu tenho a geração de valores aleatórios entre 0 e 1, eu posso, a partir desses valores entre 0 e 1, achar, através do método da inversão, valores de uma distribuição f qualquer, tá? Então, como é que funciona o método da inversão? Ele é extremamente simples, né, de ideia. Então, ó, seja uma variável aleatória contínua, né, com função de distribuição acumulada f, ou seja, eu vou pegar a função de distribuição acumulada, não a densidade. Então, a transformação f de x pertence a essa uniforme 0,1, se aproxima, né? Desta forma, para gerar valores pertencentes a essa variável aleatória x, eu faço a inversa de x. Então, veja aqui, ó. Se eu tiver aqui a inversa, né, função inversa da própria função de distribuição acumulada de x, eu vou ter os valores de x. E quem vai ser essa f de x? Eu substituo por uma uniforme 0,1. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter que x, né, que é essa variável aleatória pertencente a essa distribuição, vai ser a partir da inversão, né, da função de distribuição acumulada com base nos pontos entre 0 e 1 que eu vou gerar da uniforme, tá? Então aqui é uma prova simples, né? Ó, probabilidade de f de x menor que u. Então aqui eu faço a substituição, né? F menos 1 de f de x, né, que é a inversão, né, menor do que f menos 1 de u. Então eu começo com isso aqui e aplico dos dois lados a inversa de f,
né? Então, continuando, vai acabar dessa forma, né? Aqui vai ficar só f de x, né? Então, ele vai cortar aqui, vai ficar só x menor do que a inversa de u, né? Então, com isso, eu vou ter aqui que, quando eu substituir aqui, eu vou ter diretamente os valores, né, de u. Então, o que vai acontecer? Quando eu gerar esses valores de u, né, eu tenho que conhecer a função de distribuição acumulada, né, para, a partir da acumulada, inverter essa função, de forma matemática mesmo, e usar os valores entre 0 e 1 para jogar para a variável aleatória x, né. Então, a única que tem essa probabilidade associada é a própria uniforme 0,1. Ok, gente? Que a gente já conhece. Que são valores aleatórios de forma uniforme, né? Entre 0 e 1. Ok? Então, a ideia ela não é difícil. Então, aqui um exemplo bem simples. Ó. Um exemplo geral para obtenção ou para aplicação do método da inversão. Para i de 1 até n, ou seja, eu vou gerar m valores e gerar o i de 0 a 1. Então, ele gera um valor aqui para i de 1 até m, né? Então ele gera um valor entre 0 e 1, e o xi ele vai receber o valor da inversa dessa probabilidade. É como se eu estivesse pegando o quantil, em resumo. Se eu pegar por exemplo, o Q-norme de 2,5, né? Não, o Q-norme de 0,5, ou seja, eu estou querendo saber a probabilidade de que eu vou ter meio, né, à esquerda de uma distribuição normal, que no caso, se eu pegar padrão, vai ser o que? 0. Né? Então ele vai me dar o valor 0. Ele vai pegar o quantil que vai me fornecer aquela probabilidade. Então aqui vai ser a mesma ideia. Então, ó, o xi, né, para i de 1 até m, é uma variável aleatória com a distribuição x de interesse. Então o exemplo mais fácil, né, para fazer isso vai ser com a função exponencial. Né? Então aqui eu tenho exponencial com essa densidade, tá? Ok? Exponencial tem um parâmetro lambda. A função de distribuição acumulada dela é bem simples de se obter, né? Só aplicar a integral de 0 a x da função densidade, que vai ser essa função aqui, né? 1 menos e elevado a menos lambda x. Então eu vou fazer, ó, eu pego essa função de distribuição acumulada e igualo a u. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Simples assim. Então, o x vai ser menos ln de 1 menos u sobre lambda. Então, se eu quiser gerar valores de um exponencial com parâmetro lambda qualquer, eu gero valores entre 0 e 1, né? Tá aqui. Faço 1 menos esse valor, tiro o logaritmo, divido pelo lambda e multiplico por menos 1. Então, eu vou gerar valores de uma distribuição exponencial com parâmetro lambda. Bem simples, né? Então, aqui, ó, o algoritmo vai ser esse aqui, né? De forma geral, e é só implementar isso aqui no R que eu vou gerar valores de uma distribuição exponencial, né? Observação, as distribuições u e 1 menos u são iguais, né? São de qualquer forma aleatórias. E já que o valor de u está entre 0 e 1, como substituir, ele só vai dar o complementar, né? Então x pertence a uniforme 0,1, então p de u menor do que uzinho, né? Que é igual a u. Bem como probabilidade de 1 menos u menor que u, aí inverte, né, que passou para lá. Então, isso aqui também vai ter a mesma distribuição. Só uma demonstraçãozinha leve, já tem aí a forma, que nem o método da inversão, mas já está disponível. Então, esse algoritmo pode ser reescrito dessa forma. Professor, mas se eu quiser deixar 1 menos u, pode? Pode, não está errado de jeito nenhum. É só uma questão conceitual, ok? Então, também, se eu quiser gerar valores de uma distribuição uniforme AB qualquer, vai ser a mesma ideia. Eu vou ter que achar a função distribuição acumulada, que não é difícil, né? E fazer pelo método da inversão. Bom, então aqui a gente já vai ter outro exercíciozinho para complementar a primeira avaliação, né? Que vocês vão pegar e gerar funções, tá? Não são métodos, vocês vão gerar funções. Então, vamos usar o comando function para gerar valores de uma distribuição Weibull, Cauchy e dessas duas funções de distribuição aqui, né? Então, aqui Weibull, Cauchy, essa aqui 0 e 1 e essa daqui cosseno de x sobre 2 de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ok, gente? Então, o próximo método é a amostragem por rejeição. Aí eu acho que deixei essas duas atividades para vocês fazerem aí, né?
para não ficar muito sobrecarregados. É isso aí, gente. Então, o próximo vai ser a amostragem por rejeição, que eu vou colocar só na próxima semana.